Bom pessoal, vamos dar início à nossa análise semanal e para começar a nossa análise vamos dar uma olhada no Ibovespa. Podemos ver que o Ibovespa voltou a romper a sua máxima do ano, que seria na região dos 70.260 pontos, mas tem uma resistência logo acima na região dos 71.300 pontos, onde não conseguiu romper nem fechar acima. Podemos analisar aqui que o Ibovespa rompeu a resistência dos 70.500 pontos, que era uma forte resistência, e no mesmo dia tentou já romper a próxima resistência, que é na casa dos 71.300 pontos, mas acabou não conseguindo e acabou fechando abaixo da resistência. Vale ressaltar também que o volume do Ibovespa não está muito acima da média nesse rompimento, portanto nós devemos ficar um pouco cautelosos com entradas neste patamar. O Ibovespa rompeu, o Dow Jones não rompeu sua resistência, apesar do Dow Jones ter subido mais do que o Ibovespa. O Ibovespa testou essa resistência, não conseguiu romper e pode sentir dificuldades para romper esta resistência durante a semana. Vamos dar uma analisada aqui no Dow Jones. Podemos ver que o Dow Jones está fazendo um processo corretivo e ele não conseguiu romper essa resistência dos 10.955 pontos. Podemos ver que o Dow Jones fez um movimento ascendente no mês de março, não teve uma correção sequer, como nós podemos ver aqui. Apenas no final do mês de março ele fez uma correção lateral e continua dentro dessa correção lateral. Por enquanto o Dow Jones vem sentindo essa resistência dos 10.950 pontos e deve ficar congestionado neste patamar na região, entre a região dos 10.800 pontos e a resistência dos 10.955. Uma coisa interessante de a gente analisar é o gráfico do IBX. O IBX ele não chegou a testar a resistência dos 22.500 pontos. Como nós podemos ver aqui, o Ibovespa já rompeu aquela resistência, tentou romper e acabou fechando abaixo. O IBX nem chegou a testar. O IBX mostra que as 50 maiores empresas não estão com esse gasto todo que o Ibovespa teve. Então mostra um momento até mais de cautela o IBX, para mostrar que as 50 maiores empresas não tiveram desempenho como o Ibovespa. Não chegaram nem a testar a sua resistência dos 22.455 mil pontos. Puxando aqui de volta o gráfico para a gente dar uma analisada novamente. Podemos ver que o Ibovespa rompeu a região dos 71 mil pontos e 300 e acabou fechando abaixo. Podemos ver, como mostrei anteriormente, no gráfico do IBX, o Ibovespa nem sequer, o IBX nem sequer testa a região do seu topo anterior nos 22.455 pontos. Outro gráfico interessante de se olhar é o gráfico da BR20. Estamos com o texto lateralizado, mas é porque não teve mercado, então ficou neste 0 a 0. Nós podemos ver que ela rompeu a região dos 34.700 pontos, seguindo o movimento junto com o Ibovespa. Agora vale ressaltar que a máxima do ano do BR20 é na região dos 36.800 pontos, como nós podemos ver aqui, a máxima do ano de janeiro de 2010. Então podemos dizer que a BR20, as 20 maiores ADRs do Brasil estão atrasadas com relação ao Ibovespa, que já testou a máxima do ano de 2010. Uma coisa para a gente prestar atenção nessa semana é o índice de força relativo. Podemos ver aqui que o Ibovespa vem fazendo uma divergência de IFRR. Podemos ver aqui que ele já rompeu o patamar na região de 70.500 pontos, enquanto no seu índice de força ele ainda não rompeu este patamar. Podemos traçar uma linha reta aqui para ficar mais fácil a visualização. Podemos ver aqui que ele testou o patamar de 70.500 pontos, o IFRR testou essa região de 74 pontos, e hoje ele está um preço acima. Podemos traçar uma linha ascendente aqui, o movimento que eu estou fazendo aqui, uma linha ascendente de preços, e o IFRR está fazendo uma linha descendente. O IFRR não conseguiu acompanhar os preços, mostrando uma divergência de força. Portanto, é um indicador para a gente ficar atento durante a semana, pois ele pode estar mostrando que estamos perto de um processo corretivo para a semana. Então, essa divergência de IFRR não me deixa confortável para abrir compras ainda, apesar do rompimento da resistência. O IFRR vem mostrando uma importante divergência. Analisando o índice de força no Dow Jones, podemos ver que o índice de força está corrigindo enquanto o mercado está lateral. Então é outro fator que me preocupa, que o índice de força também americano está já testando patamares mais baixos, enquanto seus preços continuam lateralizados. Portanto é um indicador para a gente ficar atento aí para a semana, pois já está mostrando uma divergência baixista, indicando que o mercado pode
corrigir. Vale ressaltar também que é a primeira divergência de FRR desde o rally do Dow Jones. O Dow Jones não fez nenhuma divergência de índice de força ainda nesse momento de altista, e é a primeira divergência que vem montando. O mesmo serve para o Ibovespa, que veio subindo junto com o índice de força até que mostrou seu primeiro sinal de cansaço, já mostrando esta sua divergência. Vamos analisar agora o VIX. Podemos ver que o VIX fez uma resistência na região dos 19 pontos e tem um suporte na região dos 16 pontos. Por enquanto o VIX segue lateralizado nessa região, ele não mostrou força para continuar a subir, mas também não perdeu o suporte dos 16 pontos. Portanto, podemos continuar com uma perspectiva lateral para o VIX para esta semana. Interessante seria se ele romper a região dos 19 pontos, provavelmente iria iniciar um processo corretivo nos mercados. Se ele ficar nessa região lateralizada entre os 16 e 19 pontos, a perspectiva é de uma semana sem grandes variações, sem grandes correções ou sem grandes altas. Como o VIX segue congestionado entre essa região, acredito que o mercado deve ficar de lado durante a semana. Bom, dando agora uma analisada nos contratos em aberto dos estrangeiros, nós podemos agora visualizar o gráfico e podemos ver em azul corresponde ao Ibovespa e a linha vermelha corresponde aos contratos em aberto dos estrangeiros. Podemos ver que os estrangeiros voltaram a abrir posições no contrato futuro. Podemos ver que o mercado teve uma leve alta, portanto, a perspectiva continua positiva enquanto os contratos futuros continuarem abrindo. Na semana passada os contratos estavam caindo e essa semana os contratos voltaram a subir, o que é um sinal positivo para o mercado. Analisando outro gráfico, o gráfico agora do investimento estrangeiro comparado com o Ibov, podemos ver que o Ibov continua subindo e o investimento estrangeiro continua subindo. O investimento estrangeiro do mês de março está com fluxo positivo e continua a subir. Portanto, a perspectiva ainda é de uma continuação da alta para a bolsa. Já o investimento de pessoa física, como nós podemos visualizar aqui no gráfico, está caindo. Na semana passada já caiu um pouquinho e agora continua caindo mais, movimento em declínio do investimento da pessoa física. Podemos ver aqui que as pessoas físicas estão com saldo negativo no mês de março. Bom pessoal, estamos terminando mais uma análise semanal. Gostaria de agradecer a participação de todos e desejo a todos uma semana de bons trades e bons lucros.